projeto novo técnico do Botafogo. Mostrou bastante segurança, né, na entrevista, é um cara que você vê bem formado, um cara com bom conhecimento sobre futebol. Foi uma surpresa para a gente, né, porque não se comentou sobre o nome dele, a passagem dele no Bahia não foi boa. O que esperar de Renato Paiva no comando do Botafogo? O que te pareceu a entrevista dele, Mansur? Assim, primeiro, o Textor apresentou o Paiva como alguém que satisfaz aquilo que ele entende como seja a forma como ele quer ver o Botafogo jogando. O que deixa uma curiosidade no ar, porque parecem formas de jogar distintas, por exemplo, uma forma de jogar distinta, por exemplo, do Arthur Jorge. Para mim, parece claramente distinto. Ele deixou bem claro na entrevista que ele gosta de jogar de maneira posicional. Não, né? ele é um é um dos mais marcados modelos posicionais. O Botafogo não era bem assim. isso, né? Não, o Botafogo não era bem isso. É um modelo Embora muito partisse de posições... Mas assim, a questão de ocupação de espaço, movimentos, de organizar o ataque para cada jogador ocupar determinadas zonas, ainda que eles troquem, enfim. Mas o fato é que é um modelo muito marcadamente posicional. Em todos os trabalhos dele, eu não sei que tenha havido uma transformação súbita, mas a gente não tem essa informação. O que preocupa, assim, eu nem acho que o time do Arthur Jorge ele era uma rocha defensiva, assim, mas achava que o Botafogo pressionava bem. Quando defendia atrás era um pouco menos seguro, mas a balança no todo pendia para um time razoavelmente equilibrado. O Renato Paiva tem uma trajetória recente de times que deixavam brecha para você imaginar... Dava a impressão de times menos seguros, menos sólidos, defensivamente mais vulneráveis, assim. Ver como isso vai funcionar no Botafogo. Acho que tem alguns jogadores no Botafogo, por exemplo, ontem eu estava vendo a dificuldade do Arthur no jogo. Acho que ele teve uma ou duas boas intervenções no jogo, não teve muita continuidade. Tem a questão dele voltar de lesão, é um fato. Mas eu olho para o Arthur e me lembro de um jogador que teve o seu melhor momento num esquema que era bem marcadamente posicional no Bragantino, por exemplo. Numa fase ele recebendo bem colado na linha lateral, né? E depois até tentou ocupar uma zona entre lateral e zagueiro, vindo um pouco mais para dentro. Adelan passando pela direita. Isso. Ali, lateral para com ele. Então, não é dizer que os jogadores não possam se adaptar, vai ser a questão da qualidade do trabalho e da qualidade da implementação. Agora, é uma ruptura com o que o Botafogo fez ano passado em termos de estilo de jogo. Você acha que os jogadores vão estranhar, Alex, ou... Se bem que, assim, ali na parte da frente, a gente nova, né? Então, a ver também como é que ele vai montar. De bom, né, Alex? São 30 dias para treinar, os reforços já estão todos aí, com exceção do Wendel, que só chega no meio do ano. E ele vai poder sentir os caras, montar do jeito que ele quiser, fazer uma boa preparação física, porque o Botafogo saiu atrás nesse aspecto também, fruto do que aconteceu. É um feliz ano novo quase, né? Isso, 30 dias para preparar. É isso aí. A temporada do Botafogo está começando, né, agora? Eu não... Assim, é difícil você afirmar. Porém, o tempo ele vai ter tempo necessário, minimamente, não para fazer milagre, não é isso que a gente fala, não, porque, de novo falando, tem que se livrar o Botafogo daquilo que aconteceu o ano passado e o modelo que jogava o Arthur, tendo esses dois jogadores, com mais o Júnior Santos, um exemplo, que acabaram saindo. Luiz Henrique Almada, eu dizendo. Então ele vai ter tempo para isso, para implementar o que ele quer dentro de um time que já tem sim uma base e uma base de jogadores já maduros, né, que vieram também de fora, que muitos times têm esse modelo de jogo, né? Então eu acho que não deve ser complicado de se entender, não. Vai depender de como que é o método dele de treinamento, de ensino, de se comunicar, né? Então às vezes você parte de uma ideia, o pessoal fala, mas o cara é teimoso só nesse, não é questão de ser teimoso. O Guardiola é o Guardiola e ele faz acontecer o jogo da maneira que ele quer. O Klopp é assim também e isso é para todo mundo. Só que ele tem que ter, o treinador tem que ter sim, uma adaptação para aquilo que ele tem na mão. É possível, é total, a experiência ele tem, né, maturidade já para poder fazer isso. E ele chega num clube num momento que tem sim uma responsabilidade grande, que tem um dono, mas é um dono que muitas vezes ele é centralizador, sim, né? E perdeu um do seu diretor, vamos dizer assim. Então, essa questão toda ele também vai ter que saber lidar. Ele vai ter que liderar, às vezes, um pouco mais do que se tivesse realmente tudo organizado né, no seu organograma normal. Mas eu vejo o Botafogo com um bom time. Ele precisa funcionar melhor. Precisa ser um time, né? Ele precisa funcionar melhor. Jogadores, precisa ser um bom elenco. Ele precisa articular melhor esse jogo que ele tem jogadores para que um Arthur, um exemplo, ou quem jogue nas beiradas, receba uma bola em condição
de fazer aquilo que ele vai fazer. Para não receber a bola com um time muito espaçado, ele tem que driblar 2 o tempo todo. Então isso não vai poder acontecer. Olha, e o John Textor, né, o dono da SAF do Botafogo, está na Sapucaí hoje. Lá acompanhando os desfiles do grupo da Série B, né? É isso? Série Ouro. De acesso. Série Ouro. Série Ouro. É a Série B ou Série C? Não, é a segunda, é o acesso. É o acesso para o grupo principal. O grupo especial. Então, o John Textor está lá na Sapucaí hoje, né? Antes ele deu entrevista ao lado do Renato Paiva. Fez questão de mostrar taças, né? Da Libertadores, do Quase Campeonato como lembrando Brasileiro. as pessoas, ó, o campeão da Libertadores. Aliás, ele usou esse termo várias vezes na entrevista. Mandou recados, né? Então vamos ouvir. These are our friends. This is a message to our supporters. We are the reigning champions of Brazil. We are the champions of South America. We do view this as the preseason. If I came to you and said I'm going to deliver 4 championships for Botafogo over the course of 15 years, you would have given anything to give me your club. So here we are. We're going to win the title one year. We're going to lose it the next. Nobody has a right to... Everybody has a right to be angry, but nobody has a rational right to behave the way we were behaving in some of these situations. Anybody in this family of Botafogo would have begged to have a year of rotating championships, to be among Palmeiras, to be among Flamengo, to be one of the great clubs. So we're delivering that, and we're going to ignore the noise on this, Saturday they love you and Tuesday they hate you. We're going to ignore that. No, I don't think it's possible to surpass last year. That's a year of a century, right? So the double winning the championship of Brazil, our country, and also South America is an amazing season. Am I happy with the team? I believe the team we have now is stronger than the team we had in February of 2024. You have to remember that the team of 2024 was built over 2 transfer windows where we added significant strength into the gaps that we had. So I think we're well ahead of that projection. And in that sense, I'm happy. This is not just the chosen. This is the crazy. He was the coach that wanted to come in after 2024 and say, somehow, he's going to do better, all right? So, Renato, it's now your ship. You're the captain. You're coming in after the most important year in the history of this club. We are the glorious. We are the most traditional. We are the champions of South America. We're the champions of Brazil. Our fans should be proud, and they should support this man because it's now your club. Congratulations, coach. Tell your friends at Flamengo that you're on top of the mountain. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason. We're the champions. Come get us. Mandando recado. Ele tá fazendo um afago à torcida, claramente ali, né? Jogando para a torcida. Ele tem razão. Defendendo dele. Claro, ele tem razão que o Botafogo é o campeão da Libertadores, é o campeão brasileiro. Então, até terminar a edição da Libertadores desse ano e o Campeonato Brasileiro de 2025, o Botafogo é o atual campeão e está todo mundo tendo que correr atrás do Botafogo. O momento não é bom. Só não acreditem na questão que ele falou do Renato. Ele é um maluco que vai fazer bem melhor. Calma, o Renato, né? O que será que o Renato estava pensando? Olha, ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileirão, o Botafogo é o mais tradicional, é o glorioso, e é ele que vai fazer o ano ser melhor do que foi em 2024. Aí ele deve ter pensado, será que dá? Não é fácil, né? Mas Assim, os recados foram passados. Exato. Para mim, algumas coisas foram ficando claras assim, na entrevista. Né? Primeiro, é evidente que a questão de falar de que é pré-temporada, de mostrar os troféus, tudo isso foi uma forma do texto se defender das principais críticas feitas ao planejamento desse ano. Uhum. Mas, inclusive, a forma dele argumentar com o público... Não, é bom. Mas, para mim, ali, eu não conseguia olhar para aquilo ali e não ver um enorme choque cultural. Porque, de um lado, está um americano dizendo, olha, gente, não dá para ser campeão em dezembro, apresentar em janeiro, está pronto para uma final contra o rival em fevereiro,
continuar competindo ao longo de fevereiro e ficar no alto nível até 21 de dezembro de 2025, quando vai terminar a temporada. É tempo demais, 11 meses. Não dá. Ele fala frequentemente isso sobre o nosso calendário. Isso. Não pode haver um calendário de 11 meses de futebol. E aí, só que de um lado está um americano dizendo isso, do outro está uma arquibancada e uma opinião pública que diz, a gente sabe que é difícil, mas a gente quer que ganhe assim mesmo. Exatamente. De um lado, estava um americano pedindo paciência e do outro lado está uma torcida dizendo que entende, que no fundo, no momento racional, entende que é preciso ter paciência, mas no fundo ela quer que ganhe logo. Que ganhe logo de qualquer maneira, porque isso é da capacidade de se defender. Eu acho que tem um meio No meio termo. de tudo isso, um português tentando aparar maluco. as arestas. Português maluco de aceitar o todo mundo desafio. feliz. Não, e tem também um americano que não consegue entender como os títulos de dezembro já não dão mais crédito suficiente para que ele não seja ofendido pessoalmente. Embora aparentemente seja uma minoria, né? Eu acho que a maior parte da torcida do Botafogo está entendendo, apesar de frustrada com a perda dos 2 títulos, né? 3 no Carioca, mas acho que o Carioca importava menos para todo mundo. Mas especialmente dos 2 títulos, Recopa e Supercopa. Mas eu acho que ele não... Acho que a torcida, de uma maneira... Mas eu acho que o choque para ele... está entendendo um pouco, Mas eu acho que o choque para ele é como o ambiente de euforia se transformou num ambiente de absoluta desconfiança no projeto tão rapidamente, né? Assim, eu acho que tem um meio termo aí. Eu acho que quando ele usa 2024 como exemplo, eu acho que é uma forma inteligente dele se defender, dele mostrar o estágio em que o time estava em termos de construção em fevereiro de 2024, mas também você não pode tomar isso como regra, né? Que se constrói um time sempre a partir do terceiro ou do quarto mês do ano. O ponto mais importante da coletiva, para mim, é quando ele fala na maturidade do projeto, em que ele diz, nós ainda não somos uma corporação, uma organização madura em termos de projeto. A que ele se referia? A grande quantidade de saídas e entradas a cada ano. E isso é um ponto que o Botafogo precisa atacar para mim. Está claro que o Botafogo não quis que o Arthur Jorge saísse e isso foi uma coisa que o Botafogo não provocou. Mas ainda assim, ano passado o time quase inteiro é montado em titulares e reservas para aquela temporada. Esse ano, 2 pilares fundamentais saem do time titular, tem uma troca na zaga e tem uma troca enorme das opções. Isso. E você tem muita gente chegando. O banco é completamente diferente. Então, é mais difícil ser sustentável com tantas trocas. Importantes trocas. E ele atribui, entre outras coisas, ainda não ser um clube com capacidade de formar para vender bem e ter a partir dessas vendas, ter uma capacidade de ser sustentável no que você gasta com os jogadores, no que você produz de receita e também para você manter um time por mais tempo. Então, acho que essa é uma questão que é importante o Botafogo atacar. Sustentabilidade do projeto, tanto na questão de ter uma estabilidade de elenco, quanto na questão de ser um time sustentável, que as receitas que o clube produz, porque esse ano o dono já queimou 500 milhões de reais. O Botafogo praticamente monta o seu elenco só comprando nesse momento. Ainda que tenha vendido e bem alguns jogadores, né? O problema é que a base, por exemplo, né, não é como um projeto novo, ela não é do dia para a noite. Não é. Há um investimento, há uma mudança, uma reestruturação e longo processo que pode dar frutos. O Palmeiras, por exemplo, não começou a criar jogador do dia para a noite. Não. O Palmeiras passou anos e anos e anos sendo criticado porque não revelava ninguém. E a partir do momento que começou a estruturar a base, foi começando um trabalho a longo prazo. Isso, exatamente. Deu a Recopa. O dia seguinte, muito amargo para o torcedor do Botafogo. Para isso, eu vou chamar o Cícero Melo para atualizar, né, Cícero? O que tem de dia seguinte, o que tem de novidade e como que tá o clima aí no fogão, tudo bem? Tudo bem. Bom dia para você, Mari. Um abraço também para os companheiros Mário Marra, Jailson e para o Fã de Esporte. Nós estamos aqui no estádio Newton Santos, um calor infernal, estamos derretendo aqui. Imagino como está a cabeça do torcedor do Botafogo. Além desse calor todo aqui no Rio de Janeiro, véspera de Carnaval, uma decepção total, uma frustração da torcida alvinegra, que comemorou muito no ano passado com os títulos da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, e agora um ano terrível esse início de temporada do Botafogo. E a torcida fez a sua parte. 30.975 torcedores praticamente lotaram aqui o estádio Newton Santos para empurrar o time. E a decepção maior, se o Botafogo precisava ganhar de 2 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, quem sabe pênaltis,
e 3 gols de diferença para sair campeão nos 90 minutos, que se viu foi um time sem padrão de jogo nenhum, totalmente diferente daquele Botafogo do ano passado. Teve a posse de bola? Teve, mas quem teve as melhores oportunidades, como vocês mostraram aí, quem trabalhou a melhor figura em campo foi o goleiro John. Então isso frustrou demais a torcida alvinegra. Como prêmio de consolação, o Botafogo leva aí $900 mil, R$5.247.000, e não vai adiantar muita coisa, porque o que não falta lá no Botafogo é dinheiro. O que está faltando agora é time, é técnico, é trabalho, enfim, começando a temporada de forma totalmente atrasada em relação aos grandes clubes do futebol brasileiro. O John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, nos fala por que jogou a medalha para a torcida alvinegra, a medalha de vice-campeão da Recopa Sul-Americana. I don't take home losers' medals. I hope the fan that got the medal enjoys it. We are champions of South America until the end of November in 2025. We are the reigning champions of South America. We are the reigning champions of Brazil until December of 2025. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason, right? So season starts now. Fans, they should buckle up and they should get ready. Remember, we also build this club in the beginning of the season, and we won the championship by what we brought in the summer. So I'm always working, we're always growing. I don't give a about these marketing cups. Tá, então o técnico John Textor, 30,9% o aproveitamento do Botafogo nesse início de temporada. Como vocês já mostraram aí, 14 jogos, com 4 vitórias apenas, 1 empate, 9 derrotas, já perdeu 2 títulos e está eliminado das semifinais do Campeonato Carioca. Eu volto daqui a pouco, aí sim, para a gente desenvolver bastante e falar sobre o novo técnico do Botafogo, mais um português, Renato Paiva. Daqui a pouquinho a gente volta para falar aí se demorou demais ou se está no momento certo, como diz o John Textor, a contratação de um novo treinador. Voltamos ao estúdio. Combinado, Cícero. Você volta, então, para a gente falar sobre o novo comando do Botafogo. Assim, no somatório da equipe contra o Racing, os números não são positivos, né? A gente tem ali até em posse de bola o Botafogo conseguindo. Em finalizações, o Racing teve mais finalizações certas também, chutes certos e, claro, em gols, ficou o placar agregado em 4-0 para a equipe argentina. Não foi difícil ver, né? Não foi, Mário Marra. Eu acho que talvez... Vamos lá... Talvez tenha sido difícil enxergar. Isso. Mas o que a gente imaginava? Vamos parar de subjetividade aqui. A gente imaginava o Botafogo entrando em campo no Newton Santos, no estádio, a torcida empurrando, e a gente esperava ver o que do Botafogo que a gente não viu? Não, assim, o Botafogo competiu, lutou. Que as pessoas às vezes resumem futebol teve vontade ou não teve vontade? Queremos raça. Não, teve vontade, teve raça, teve entrega. Só que, assim, acho que ontem o Racing deu um recado muito legal. Vamos lembrar quem é o Racing. É o time que eliminou o Atlético Paranaense em 2 jogos. É o time que eliminou o Corinthians em 2 jogos. Aquele mesmo Corinthians que fez uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa. É o time que foi campeão da Sul-Americana em uma final contra o Cruzeiro, em um jogo só. Era uma final. E é um time que ganhou do Botafogo de 4-0 em 2 jogos. Mas não é um time endinheirado. Não é um clube endinheirado. É um clube que dá uma olhada no mercado. E aí busca um de César no Argentinos Júniors. Aí busca o Rojas no São Lourenço. E aí busca o Colombo no Defensa. O Queiroz na base. Vai buscando jogadores por ali dentro do mercado que dá para ele trabalhar. Só que, especialmente, mantém uma ideia de um técnico, mantém um trabalho técnico já desde 2023. Mostra que é possível fazer futebol sem ser abençoado por uma SAF, por É com o que dá para fazer. E o Botafogo entrou em campo ontem carente do tempo de trabalho. O que sobrava pro Racing. Exato. Cara, o que sobra pro Botafogo não foi problema pro Racing e o que sobra pro Racing fez diferença. Exatamente. O Racing não tem o dinheiro do Botafogo, mas o Racing fez um trabalho sólido que permitiu que ele, Racing, chegasse ontem melhor preparado para os 2 jogos. É que, assim, o que dá pra... É porque é isso, medir vontade a gente não consegue, Jailson. E a gente vê a entrega, a gente vê os jogadores correndo, enfim. Mas dá pra ver quando o time não tá com confiança, né?
quando a coisa não está fluindo, quando não tem um estilo de jogo, quando o esquema não está bem organizado. Porque o Racing tem a coisa da imposição física, tem a coisa da imposição tática e tem a coisa do entrosamento também. Você vê que os caras estão tranquilos dentro de campo. Isso era nítido. Muito nítido a imposição física que você falou, né? Até tática, porque tem a questão que eles já jogam dessa forma há bastante tempo, com a linha de 3, que, enfim, sabe a hora de mudar para a linha de 5, sabe a hora de sair um pouco mais. O Martirena novamente acabando com o jogo, mas o Salas dando muito trabalho pelo lado esquerdo. O cara, ele é muito forte, só que ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele também é rápido, sabe usar muito o corpo. Enfim, para mim foi um atropelo mesmo do Racing, juntando o placar agregado 4-0, mas não faltou vontade. Eu gostaria de ressaltar isso aqui. Eu acho que a torcida do Botafogo fez a parte dela, de empolgar, de tentar levantar os jogadores. Os jogadores compraram esse barulho, de tentar realmente na imposição, na vontade, ali no início do jogo. Só que foi a mesma coisa que eu falei ontem. O Botafogo tinha característica, no ano passado, mesmo jogando com 4 jogadores de frente, que era de ter a bola. Você conseguir sair jogando, você conseguir quebrar uma possível pressão do adversário no toque de bola. Não era tanto de ligação direta. Ontem, e eu falei isso ontem também, mesmo tendo um espaço tão curto de tempo, a gente está em fevereiro, né, no último dia de fevereiro ainda, mas o Botafogo de 2024, e eu ainda falei isso, acabou. Mesmo só com 2 jogadores que saíram, mas eram jogadores que tinham ali a espinha dorsal, principalmente em reter a posse de bola. Mas eu acho que vai além. Perdeu, mas ainda permaneceu com muita gente de qualidade, os laterais, jogadores com experiência em Premier League, em competições europeias. Então, a gente não pode esquecer que o Botafogo já fez contratações, já gastou muito dinheiro também. E a gente não sabe, né, pelas informações ali, parece que esse contato com o Paiva mais forte é mais recente. Então, talvez, se o Textor já tivesse esse contato prévio, fazer parte desse estudo de mercado de atletas, também teria sido importante, pensando no que o jogador, no que o treinador pensa. Mas como o Botafogo está no futebol brasileiro fazendo um papel ao contrário, já tem um estilo que o seu dono prioriza. Então, ele primeiro, né, pensa nessas peças e alinha com o que o treinador pode oferecer. Então, parece que não vai fugir muito ali do que o Botafogo já apresentou. O John Textor, que tem uma predileção ou uma preferência por técnicos portugueses, é o que a gente mostra na tela agora, o que não deixa de ser compreensível, já que a escola portuguesa de técnicos é uma das grandes escolas de destaque no futebol mundial atualmente. E tivemos muitos portugueses nos últimos anos, continuamos tendo, alguns com sucesso e outros que não tiveram, que fracassaram, que foram muito mal. Então, tá aí, ó, Luiz Castro, que estava muito bem e ele quis ir embora para o futebol árabe. O Bruno Lage, esse não foi tão bem, apesar que o Prats não gosta quando a gente fala que o Lage não foi tão bem, porque como é que é, Prats, que você fala? Do quê? O Bruno Lage foi bem ou não foi bem no Botafogo? O que veio depois foi piorando. Tinha algumas coisas que ele tinha razão, mas esse jeito dele também, que os companheiros destacaram, um jeito sincero, de expor situações na entrevista, também o atrapalhou. O Lúcio Flávio foi uma tentativa, que também não deu certo, assim como o Thiago Nunes, mas de 6 técnicos, então, né, contando agora com o Renato Paiva, 4 portugueses, amigo André. Pois é, mostra essa vocação. E assim, o do Lúcio Flávio era uma questão muito pontual, né? Então, acho que o Thiago Nunes dá para ser considerado o único técnico brasileiro que, de fato, foi contratado. Dito tudo essa questão que a gente falou, né, do que esperar, é fato que o torcedor do Botafogo, acho que esperava outro nome. Acho que dá para colocar assim. Acho que não é crítico, talvez, né? Sabe? Não dá para colocar talvez como uma rejeição. Acho que uma rejeição seria uma palavra muito forte. Mas por toda espera, pelos nomes que foram mencionados, acho que ele vai muito mais agora. Ok, confiamos no estilo que foi definido, que a Mari falou, que já tem um estilo determinado, que independe muitas vezes. O técnico tem que se enquadrar nessa filosofia. Acho que por isso que ele confia no John Textor, até porque a coisa deu muito certo no ano passado, do que pelo nome em si. Eu acho que ele pode casar com a metodologia do Botafogo. Lembra de ter visto, algum de vocês, jogos de times comandados pelo Renato Paiva? No próprio Bahia ou fora ou não? Sim, eu acompanhei um pouco no Del Valle e no Bahia. Os lugares que eu mais acompanhei. No México, assim, não. Times, E o que você...
Não, eu acho que ele teve um momento muito bom no Del Valle, que é um clube muito estruturado para isso, que falou muito, o Donk, né, que é um clube que o treinador ele se adapta ao que o clube imagina de futebol, a maneira do clube trabalhar. O Del Valle tem uma escola, né? Sim. Porque ele forma muito, né? Para alimentar o profissional. O trabalho do Bahia é um trabalho que começou quase do zero, né? Já é o Bahia do Grupo City, recebendo jogadores, qual caminho vai seguir, não é um trabalho fácil de ser feito. E ainda assim, quando ele sai, o Grupo City não queria. Não queria, foi ele que pediu demissão. Foi ele que pediu demissão. Então, acho que assim, em relação, Abel, que me parece que o externo, quando o Botafogo anuncia o Paiva, é muito o que falou o Donk. Os nomes comentados, muitos deles eram nomes de peso, nomes que empolgavam mais, porque eles já tinham um currículo maior, tinham mais títulos para apresentarem também. Então, acho que ficou uma situação de que alguns nomes comentados que o torcedor do Botafogo imaginou, sonhou, não chegaram, e veio o Renato Paiva, que no Brasil não tem assim um grande trabalho para apresentar. Né? O Bahia com ele patinou muito no Brasileiro, principalmente. A gente não sabe, nem podemos afirmar aqui se vai dar certo ou não, só o tempo irá dizer, mas fica uma cara de que ele era o plano C, D, E. Porque tentar... Não é isso, Mário? Assim, pegou de surpresa, inclusive, nós, né? Quando a informação chegou, porque é muito do que os colegas falaram. Outros nomes passaram já, né? Por esses 50 e tantos dias. Se talvez o nome do Paiva, na semana passada, a gente já debatesse, aí tudo bem, mas chegou super de surpresa. Mas esse estilo muito parecido do Botafogo. Acho que talvez a gente não viu tanto o Botafogo da temporada passada com essa posse de bola, ficou muito marcado por esse jogo muito direto, né, da velocidade, do jogo vertical. O Paiva também tem isso, dessas transições rápidas, mas ainda assim valoriza a posse de bola, que é uma coisa que o Bahia tem, né? Depois se mostrou contratando jogadores, somente do meio de campo ali, com muita qualidade, de você valorizar essa posse, mas ainda assim apostar nesse jogo direto. E até essa questão que você falou, Abel, de ser um plano no C, D... Ele estava ali à disposição o tempo todo, né? Ele não estava empregado, pintou agora porque ele saiu do México no final do ano. É isso. Então, assim, esse aceite tão rápido, Exato, né? Então mostra, fica nítido como ele não era. Ele precisa de reforços? Ou com o que tem o Botafogo hoje, o Renato Paiva pode lutar pelos títulos que o Botafogo tem pela frente, inclusive 2 enormes, que ele é o detentor no momento, o Botafogo? Eu acho que ele pode lutar, mas para mim é um time inferior ao do ano passado. Acho que ele desceu um degrauzinho em relação... Por exemplo, hoje, pegando de agora, eu vejo, por exemplo, chegando o Vitor Roque no Palmeiras, eu vejo Palmeiras e Flamengo, para citar 2 exemplos, eu acho que seriam os principais, hoje à frente, num cenário de disputa, apesar do Botafogo ser o time que defende o título. Acho muito forte, com condições de lutar pelos títulos que vai disputar, mas eu acho o time de 2024 mais forte. Também acho. E o Paiva, talvez nesses 30 dias que ele vai ter para trabalhar no campo também, alguns jogadores do Botafogo tiveram uma queda e alguns que chegaram depois ainda não conseguiram jogar o que eles têm condição de jogar. O Arthur, por exemplo, é um bom jogador. Até agora no Botafogo não aconteceu nada, mas também está muito no começo, de um time que coletivamente caiu, lesão de um time que coletivamente perdeu cara de alguma coisa. Então, acho que individualmente, alguns jogadores crescendo, o time também tende a crescer coletivamente. Isso é um desafio do Paiva nesses 30 dias que ele vai ter para trabalhar antes de começar o Brasileiro. Mais do que esperado o que aconteceu com o Botafogo nas 2 finais que ele não disputou em fevereiro, que ele jogou fora, finais das quais ele abriu mão. E tem um ditado bem antigo que eu acho que traduz bem o que aconteceu. Quem planta vento, colhe tempestade. O Botafogo colheu a tempestade. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho aqui e em todos os canais da TNT Esportes, para você não perder os nossos vídeos, os nossos conteúdos exclusivos e as lives que rolam por aqui também. Beleza? Bom, 4-0. É a distância hoje. 2-0 na ida e 2-0 na volta. É a distância hoje do Racing para o Botafogo. O Racing é um time estruturado, bem treinado, com boas individualidades, um coletivo que funciona, uma ideia clara de jogo, boas soluções ofensivas. E o Botafogo hoje é um não time. O Botafogo tem peças, vários jogadores ali campeões brasileiros, titulares do título de 2024 do Brasileiro e também da Libertadores da América, porém, sem o mínimo de organização, de ideia tática, de planejamento tático, de identidade, de jogadas trabalhadas, de alternativas pensadas e estruturadas para se chegar ao gol adversário, o Botafogo como time hoje simplesmente não existe.
Então, quando uma final é disputada entre um time e um não time, o resultado todos sabemos. Todos sabíamos que o Botafogo não ganharia do Racing. Vamos falar o português, claro. Você sempre abre a possibilidade para o inesperado, né, para o imponderável. Imagina, né? O Racing tem um jogador expulso no primeiro minuto de jogo, o zagueiro faz um gol contra, muda a atmosfera do jogo. Mas em condições normais, não ia ter como. O Botafogo não tem nada. O Botafogo expôs não só a sua marca a esse constrangimento de jogar 2 finais fora. Você jogar uma final fora contra o Flamengo, seu maior rival. Você jogar uma final internacional fora. Você abrir mão de 2 títulos que o Botafogo não possui na sua galeria. É expor a instituição. Não só a instituição foi exposta e a torcida foi exposta a esse constrangimento, como os jogadores também. Os jogadores hoje são jogados em campo como um bando, sem o comando que se espera, e sofrem a pressão por isso. A vaia primeiro é para eles. O xingamento da arquibancada, o apupo, é em cima deles. Estoura neles primeiro. Acho que o que está sendo feito é o desrespeito também a eles. Ah, o time está apático. Não. O time está correndo errado. O Savarino virou bagre. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não ganhou a eleição, mas deveria ter ganhado. O Savarino hoje é irreconhecível. O Barbosa, num time estruturado, com um parceiro de zaga que elevou o seu nível, com um treinador que consertou a defesa quando chegou, era outro jogador. Hoje, é um deslocado em campo. Completamente alucinado em campo. Por quê? Porque falta comando. Ninguém se destaca. Tirando o John, que estourou um monte de bola nele, ele teve que se virar tanto em Avejaneda como ontem no Rio. Ninguém se destaca. Individualmente falando, é impossível se destacar desse jeito. É impossível ganhar do Flamengo uma final nacional com o Carlos Leiria no comando. É impossível achar que o Caçapa vai chegar em 3 dias, vai provocar uma revolução capaz de bater o atual campeão da Sul-Americana, um time bem treinado, com um trabalho já de mais tempo do Gustavo Costas. É ignorar os processos. E aí eu quero falar de John Textor, que para mim ignorou todos os processos. E se você investe no futebol, Textor, você sabe que o futebol tem paixão, tem cobrança. Você ganhou hoje, amanhã você vai ser cobrado para ganhar de novo. Ninguém vai tirar aqui o mérito do Textor de ter sido o cara. A gratidão vai, porque ele não fez isso por filantropia, ele fez porque ele é um investidor, porque ele viu no Botafogo uma possibilidade de obter lucro, e até aí, tudo bem, é do negócio, faz parte, né? Mas eu entendo que o Textor seja reconhecido como o cara que evitou o fechamento do Botafogo. Porque com a dívida de 1 bilhão e com a receita que tinha, o Botafogo, em poucos anos, deixaria de existir. A verdade é essa. E quando o John Textor chega, quando a SAF chega, bela hora para ter um bichinho aqui atrapalhando. Quando a SAF chega e vira essa realidade, o Botafogo ganha um respiro, uma possibilidade de futuro. Não existiria esse futuro sem o John Textor. Ok, ele vai ocupar esse lugar na história. Ele vai ocupar o lugar na história do investidor que possibilitou ao Botafogo vencer o maior título da sua galeria, que é a Libertadores da América de 2024. Foi ovacionado, recebeu corinho, carinho da torcida, foi pro trio elétrico com os jogadores na praia de Botafogo depois do título da Libertadores, naquele fim de semana mágico de 30 de novembro, 1º de dezembro. Show! Mas a vida seguiu. E ele errou. Ele errou. Ok. Eu vou aqui ponderar que ele não contava com a saída do Arthur Jorge, tanto que ele tinha feito um contrato de 2 anos e esperava que o Arthur normalmente seguisse o trabalho em 25. Foi pego de surpresa. Ok. Também vou entender que contratar o primeiro treinador que você enxergar na esquina pode ser um erro muito grave, do qual você vai se arrepender amargamente depois. Eu também nunca preguei isso, que o Botafogo contratasse o primeiro que tivesse disponível. Agora não dá para ficar 60 dias sem técnico, num período em que você vai ter 2 decisões para disputar, 2 títulos importantes e inéditos para a história do clube para disputar. Você não pode simplesmente jogar fora esses 2 títulos. E o Textor jogou fora. Então não adianta ele ficar irritado com a cobrança da arquibancada, com a cobrança da rede social.
Não adianta ele ficar irritado com os jogadores que cobraram lá em Avejaneda, que citaram que o planejamento, depois tiveram que voltar atrás, por pressão, provavelmente, mas citaram que o planejamento estava falho e eles estão corretos, o Barbosa e o Savarino, quando afirmam isso, corretos. Não adianta, porque aí, Textor, se você não quiser lidar com cobrança, com esse tipo de cobrança, você pode investir em outra área, que não envolva paixão, que não passe pelo escrutínio diário, trabalho que não é analisado pela imprensa, pelos influenciadores. Você pode procurar um outro ramo de atuação. Existem vários negócios no mundo para você investir. A partir do momento que você investiu no futebol, você tem que lidar com a pressão e não pode ignorar os processos. Eu não deveria falar sobre isso, eu não preciso ensinar isso para o John Textor, né? Achar que você vai botar um time em campo com qualquer comando e que vai dar certo é loucura. Você não pode expor a marca Botafogo a esse nível de improviso, jeitinho, bagunça e constrangimento. Tudo isso gera o constrangimento final que vem em forma de resultado. Se você somar as duas finais, a Supercopa, que é jogo único, e os 2 jogos da Recopa Sul-Americana, o Botafogo tomou 7-1 no agregado. E nas 2 decisões que disputou em fevereiro, o Botafogo tomou 7-1. O Botafogo tem 9 derrotas no ano. 9 derrotas. Não quer tratar o Campeonato Carioca como prioridade? Tá bom. Ok. Mas terminar em 9º? Não pegar nem a Taça Rio, nem a vaga de Copa do Brasil? Esqueceram que o estadual dá a vaga agora para a Copa do Brasil? E aí o Botafogo vai ter que ou ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar a Libertadores, ou ficar na zona de classificação da Libertadores dentro do Brasileiro para chegar à Copa do Brasil de 26. O Botafogo corre o risco de em 26 não ter nem Copa do Brasil, nem Libertadores. E aí vocês querem que a gente venha para cá bater palma pro planejamento do John Textor? O John Textor vai ficar irritadinho. Porque o John Textor vai pegar as coisas e vai embora. Vai mesmo. Na primeira cobrança, na primeira pressão, ele vai pegar as coisas e vai embora. Que bonito. Muito fácil na hora que ganha. E na hora que perde? Não vai lidar com a cobrança? Não vai lidar com a pressão? Vai pegar a medalha e distribuir para o torcedor? Melhor nem descer para pegar a medalha. Para fazer esse papelão de pegar a medalha e jogar para arquibancada? Melhor nem ir, cara. Para fazer esse papelão. Então, John Textor, o dia que você acertar como você acertou em 2024, aplausos. Agora, os acertos que você teve não vão te dar um salvo-conduto, um habeas corpus eterno. Agora eu posso errar tudo porque eu acertei em 2024, porque eu dei uma Libertadores pro Botafogo. Agora eu posso tocar o clube à distância, com desleixo. Não. Não. Vai ser cobrado por isso. Ou então vai brincar de outra coisa, como eu já disse aqui. Sobre Renato Paiva, é importante dizer o seguinte. O Textor esperou 2 meses para trazer um técnico que estava desempregado? Eu discordo, eu acho que não foi isso. Porque, lembre-se, antes de Renato Paiva, se conversou com André Jardine, se conversou com Vasco Matos, inclusive chegou a ter acerto com Vasco Matos. Se conversou com Mantini, que pediu um salário nas alturas. Isso, eu não estou nem falando de Tite, Tata Martino, porque eu nem tenho confirmação disso. Estou falando só desses 3 nomes aí. Então, o Renato Paiva é, no mínimo, a 4ª opção. Ao longo desses 2 meses, o Textor tentou outros nomes. Não deram certo. Renato Paiva. Técnico português, mantém uma certa coerência das últimas escolhas, porém o trabalho que fez no Brasil não foi dos melhores, no Bahia em 23, apesar de campeão baiano. Ele toma um 6-0 do Sport na Copa do Nordeste, cai na primeira fase, entrega o time na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. No Toluca até faz um trabalho ok, mantém o time ali em 2º, 3º, o campeonato todo, cai no playoff, cai nas quartas de final. Ok. Mas aí eu vou discordar. O Textor não esperou 2 meses. O Textor fez entrevistas com outros nomes. E foi tomando não, o tempo foi passando, no final, apertou, porque ele tinha que definir essa semana o técnico. Não tinha jeito. Porque se você vai ficar 1 mês sem jogar, entre a Recopa e o Brasileiro, não adianta você definir esse técnico no dia 10 de março. Você jogou fora os 30 dias da pré-temporada. Então, era para ser nessa semana. O prazo apertou, ele foi para a 4ª opção. No mínimo, 4ª opção. Talvez tenha sido a 5ª, talvez tenha sido a 6ª. Mas, no mínimo, a 4ª opção. Ele teve que ir atrás. Um cara que já estava no Rio, a mulher é carioca, ele mora no Rio e tal, e facilitou. Mas está claro que o Botafogo, além de partir atrasado para o Campeonato Brasileiro, em termos de planejamento, de estrutura de um time, o Botafogo não contratou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opções para treinador. Tô sacramentando que vai dar errado? Não. Tô
assegurando o fracasso? Não, pode dar muito certo. Mas a realidade é essa. O Botafogo cometeu erros demais no início de 2025 e que podem custar muito caro a partir do dia 29 de março, quando o time estreia contra o Palmeiras. Só isso no Campeonato Brasileiro. É isso. Esse é o vídeo, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tá? Carnaval. Curtam, mas também, né? Tira um tempinho para dar atenção pro fogão. É o nosso vício, né? E sempre dê essa moral. Deixa sempre o like aqui no canal, cara. Deixa o like, comenta, compartilha com amigos que não conhecem ainda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber avisos quando pingar conteúdo novo, vídeo novo, live nova aqui no canal. Plano de membros, já sabe, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Ajuda muito a gente por mês aqui, esse valor que vocês fazem aí de assinatura de plano de membros, que é quase uma doação pra gente. Muito obrigado, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.